Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de agosto de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Filipenses 1:9. Sugestão para a prece. Prece rogando a Deus o exercício da serenidade. Tema para reflexão. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Emmanuel, Fonte Viva. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer pelo descanso do nosso corpo físico. Queremos também agradecer pela nova oportunidade que nos concede de um novo dia. E rogamos, Jesus, que nos ajude a desenvolver a serenidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia de nossa reunião pública em nossa casa espírita, às 8 horas da noite. Pedimos aos amigos para chegar um pouquinho mais cedo, porque 7:55, o portão da casa espírita é fechado. E aproveitamos também para convidar os amigos para estar conosco em nosso encontro fraterno, que acontecerá no dia 12 de setembro. Então, participe com a gente, se organize. Em breve estaremos divulgando o link da inscrição. Tá bom? Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Lembrando que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Lázaro Redivivo. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X, codinome de Humberto de Campos. Hoje nós vamos ler o capítulo 3, Carta Aberta. Meu amigo, soube que vocês esperaram em Sebastianópolis um escritor já morto com grande estardalhaço jornalístico. A maneira do viajante que volta de longe, estranho na própria terra e irreconhecível aos seus, deveria ele descer de algum ônibus invisível e aparecer como fantasma autêntico, relacionando novidades e anedotas do país das sombras. Segundo a tradição venerável do Evangelho, Jesus apareceu numa sala de portas cerradas em Jerusalém, depois da ressurreição, mas somente aos discípulos amados, à luz da confiança, na intimidade do coração, contando-se ainda que um deles, transformando-se de chofre em investigador renitente, avançou para o mestre, apalpando-lhe as chagas ainda vivas
como se o Cristo só pudesse ser identificado pelas feridas da cruz. O escritor que vocês aguardavam, porém, era chamado a testemunho maior. Exigiam que ele retomasse os ossos carcomidos no apartamento de subsolo, onde seu corpo descansa, e viesse para a via pública discutir com os sacerdotes, confundir os médicos, esclarecer tabeliães e serventuários da justiça e mostrar não somente as úlceras exclusivamente a um amigo, mas todas as suas vísceras à curiosidade popular. Francamente, a expectação de vocês estarrecia a qualquer, embora compreenda com que naturalidade os vivos provocam os mortos dentro do véu da carne, velho manto das ilusões. Vocês aí no mundo enviam tantos amigos para o céu e tantos inimigos para o inferno, tentando subverter a justiça divina, que não era demais requisitar a presença de um comentarista morto, recorrendo à justiça humana. E observando os apuros do escritor desencarnado, recordei o artigo 20º das famosas instruções de Torquemada. Segundo Laurent, que por espírito de caridade na salvação dos hereges, recomendava aos inquisidores a exumação dos cadáveres dos escrivinhadores impenitentes para responderem aos processos de lesa-fé, embora os réus só pudessem comparecer em atitude pouco higiênica, em virtude dos vermes que se lhes apossavam dos ossos. Felizmente, porém, para a tranquilidade de todos nós que já atravessamos as águas turvas do Aqueronte e para a honra da civilização, Tomás de Torquemada também já restituiu os despojos ao campo de cinzas há 447 anos. Não obstante esta certeza confortadora, impressionava-me o volume de opiniões desconcertantes e das acusações lançadas a esmo. Reclamavam vocês a presença do morto, com todos os pormenores anatômicos e característicos psicológicos, e para tanto pediam o apoio da organização judiciária, apesar da dificuldade para encontrar um meirinho habilitado a entregar mandados no outro mundo. Muitos afirmavam que a providência estabeleceria a vitória definitiva da verdade, como se a ressurreição do Cristo não tivesse felicitado o espírito humano há quase 20 séculos. Outros queriam ver para crer, convencidos de que a fé representa construção fenomênica, sem bases no raciocínio e no coração. Não faltaram os que lambiam os beiços, esperando a surpresa final, transformando o respeitável estudo das questões do destino
e do ser em ruidosa luta de boxe, com o menosprezo de todos os patrimônios espirituais que a civilização ajuntou devagarinho, vertendo sangues e lágrimas nos conflitos evolutivos. Dissuadam-se, porém, se é que ainda conservam injustificável expectativa quanto aos demais. Os mortos têm voltado em todos os tempos para acalentar a esperança dos vivos de boa vontade, mas os homens de má vontade estão cegos e é impossível curar a cegueira voluntária, não obstante nossa dedicação afetuosa aos companheiros de luta. Ainda mesmo que os desencarnados surgissem de improviso aos olhos das criaturas humanas, em vista do entendimento rudimentar em que se encontram, recorreriam sem demora às teorias de negação, criando recursos para novos ensaios de dúvida palavrosa e brilhante. Os fenômenos não saciam a sede espiritual e a sensação não substitui o trabalho necessário ao desenvolvimento. Convençam-se de que nenhuma de nós confundirá as leis eternas, nem a exigência de vocês e nem a nossa afetividade poderão perturbar a ordem estabelecida. Todas as realizações legítimas pedem preparo e serviço. E você já pensou nas graves consequências do fato que pleiteavam apaixonadamente? Que seria dos vivos, atolados até o pescoço nos interesses mesquinhos do imediatismo terrestre, se os mortos andassem agora materializados publicamente, exigindo-lhes a renovação instantânea que só o trabalho, o tempo e a experiência podem fornecer? Desiluda-se, meu caro, imensurável é a compaixão do Senhor, que jamais nos fulminará a pequenez de vermos com a revelação inopinada e integral de sua grandeza. Além disso, vocês todos virão para cá. Ninguém faltará na passagem silenciosa que alguns companheiros alegres costumam apelidar pelo nome pitoresco de Defuntolândia. Sem exceção de um só, lançar-se-ão às águas pesadas do velho rio da morte. Não importa a identificação dos necrotérios onde vocês deixarão as vísceras cansadas. Conforta-nos, sobretudo, a certeza de que nos reuniremos uns aos outros, a fim de crescermos em sabedoria e compreensão. Entretanto, recordando as antigas ilusões que também me dominaram quando perambulei no vale de sombras da carne, e notando a desvairada paixão com que se reclamava a presença do morto, ouso terminar esta carta com uma interrogação. Teriam vocês, de fato, bastante desassombro e serenidade para ver tranquilamente o fantasma
e ouvir as revelações da morte? Espírito Irmão X, codinome de Humberto de Campos. Meus amigos, esta mensagem do Irmão X é assustadora, né? Já pensou a gente, às vezes, eu gostaria de ver espírito, eu gostaria disso, gostaria daquilo e outro. Será que de fato não é mera curiosidade da nossa parte? E se de fato isso acontecer, a gente não sairia correndo e gritando de medo? Porque nem todos os espíritos vão vir bonitinho, como as fantasias que a gente vê em alguns filmes, né? Então, às vezes, a gente pode ficar assombrado aí com coisas que a gente está só na mera curiosidade, né? Então, é importante a gente perceber essas questões, né? Algumas curiosidades sobre a mensagem que Humberto de Campos traz para nós. Sebastianópolis é uma referência que à cidade do Rio de Janeiro, fundada no dia 1º de março de 1565 por Estácio de Sá, com o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, essa é a questão aí que a gente tem de curiosidade. Outra curiosidade que ele traz para nós, quem vê muito filme romano vai ver sobre a questão do Aqueronte, né? As águas turvas do Aqueronte, que é que tinha lá alguém que vinha com o barco para poder levar pelos mortos, né? Quando você chegava às margens, tinha uma pessoa no barco, você pagaria uma moeda e ele te conduzia para o mundo dos espíritos, né? Tomás de Torquemada foi um sacerdote católico que viveu aí nos anos de 1400, 1300, por ali, e foi um grande responsável pela Inquisição, né? De queimar as pessoas em praça pública, né? Então tinha essas questões aí. E a alusão que ele traz para nós aqui, na questão da tradição venerável do Evangelho, é aquele momento que Jesus aparece aos apóstolos depois da ressurreição e Tomé quer tocar no Cristo para dizer se realmente ele é o Cristo ou não, né? Então, é algumas curiosidades aí para nós, para que a gente compreenda um pouquinho a história que Humberto de Campos traz para nós, ou melhor, o irmão X, né? Vamos orar? Graças a Deus, Jesus, amado Mestre, que consigamos desenvolver aqui na terra, enquanto ainda estamos presos à carne, a bondade, a fraternidade, o amor, a tolerância, a paciência, e que consigamos todos os dias nos aproximar mais do Cristo, afastando de nós o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a arrogância. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.